Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje é muito importante. Eu vou falar sobre a transfiguração. Há algum tempo atrás eu falei sobre esse tema, mas hoje queremos destacar alguns aspectos diferentes daquela ocasião, daquele vídeo. Então, pegue a sua Bíblia, por favor, abra o seu coração e vamos ler Mateus 17, de 1 a 6, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Vamos ler o 7 também e o 8. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Até aqui. Eu fiz uma leitura longa para aqueles que nunca haviam lido essa história pudessem então se inteirar do que nós estamos falando. Veja, a transfiguração foi um momento muito especial. Na verdade, Jesus vai para a montanha e leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Veja, Jesus leva esses 3 lá para a montanha para um momento único no ministério de Cristo. Aí você para e pergunta: e por que teve a transfiguração? Qual o propósito? Qual o objetivo? Bem, a transfiguração tinha uma mensagem sobre o advento de Cristo, a primeira vinda dele e a segunda vinda dele. A transfiguração confirma a razão pela qual Jesus veio a primeira vez. A transfiguração confirma o ministério de Cristo e o porquê que ele veio a esse mundo. Nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. A transfiguração fortalece essa ideia. E em segundo lugar, a transfiguração aponta para a segunda vinda de Cristo. Portanto, a mensagem da transfiguração é o advento de Cristo, o primeiro advento e o segundo advento. E o que chama bastante atenção aqui nessa transfiguração, na transfiguração que nós acabamos de ler, é que Jesus leva os 3 discípulos, porque Jesus tinha um propósito na vida deles. Esses 3 discípulos não eram os melhores, mas eram aqueles que iriam passar por situações específicas e desafiadoras. Por exemplo, Pedro iria passar por altos e baixos na sua vida e finalmente seria crucificado de cabeça para baixo. E no caso de João, por exemplo, ele seria jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo e seria preso na ilha de Patmos por 1 ano e meio. E no caso de Tiago, ele sofreria uma morte horrível. Seria uma pessoa que seria morto pela fé em Jesus de uma maneira terrível. Então você vê que o próprio Pedro, por exemplo, antes da sua morte, obviamente, ele seria o pregador do Pentecostes. Então Jesus tinha um propósito muito grande ao levar os 3 para a transfiguração. Jesus queria fortalecê-los na fé, fortalecê-los na intimidade, fortalecê-los na esperança. Por isso eles estavam ali. Agora, durante a transfiguração, aparecem Moisés e Elias. Os 2 representam os salvos, todos os salvos, de todos os tempos. Veja, quando Jesus voltar, vai ter pessoas fiéis vivas, como Elias, que serão levadas para os céus sem ver a morte, como Elias. Mas também vai ter pessoas fiéis mortas, que serão ressuscitadas, como Moisés, que morreu e foi ressuscitado. Então esses 2 homens ali, servos de Deus, tinham para nós esta mensagem. Então Jesus, ao lado dos 2 e diante dos 3 discípulos, Jesus começa a resplandecer. O rosto começa a brilhar, 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 o corpo todo iluminado, e a Bíblia diz que o rosto de Cristo brilhava como o sol. E se você for lá para o Apocalipse capítulo 1 e ler o capítulo 1 inteiro, vai perceber que na volta de Cristo, na sua segunda vinda em glória e majestade nas nuvens dos céus, a Bíblia chega a dizer que Jesus virá brilhando, resplandecendo, e virá com toda a glória, com toda a majestade, com todo o poder. E lá em Apocalipse 1, ainda chega a dizer que o rosto de Cristo vai estar brilhando mais que o sol. Então a transfiguração era uma miniatura da volta de Cristo, era uma antecipação da volta de Cristo. E por isso Jesus se transfigurou diante deles.
Aquela sensação da transfiguração e da presença de Elias e de Moisés era algo tão celestial, tão divino, tão sobrenatural, que Pedro não aguentou tantas bênçãos e tanta sensação positiva, que Pedro levantou a mão, interrompeu a transfiguração e fez uma sugestão a Jesus. Disse: Jesus, é maravilhoso estar aqui, é espetacular estar aqui, é sensacional estar aqui. Se o Senhor me autorizar, nós podemos fazer aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. E aí nós 3 ficamos aqui fora e a gente fica aqui definitivamente para sempre. Percebe que Pedro, ele sentiu que aquele era o clima ideal, maravilhoso, era aquilo que ele imaginava ser o céu. Então Pedro disse: isso aqui não pode acabar, vamos ficar aqui para sempre. Faz sentido, né? Bom, eu quero dizer para você o seguinte: hoje nós estamos nos últimos dias e Jesus em breve vai voltar. Mas eu pergunto, você tem estudado a Bíblia? Tem orado? Tem cantado louvores a Deus? Tem sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem essa sensação de Pedro, de sentir que Jesus está aqui? Você já foi num culto onde a presença de Deus era muito forte e você não queria que aquilo acabasse? Você já esteve na sua casa, no seu quarto, em algum ambiente, orando, cantando, louvando a Deus e adorando a Deus, estudando a Bíblia, e você sentiu que Deus estava ali e você não queria que aquilo acabasse? Pois essa foi a sensação de Pedro. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos ter uma religião não apenas de teoria, mas de experiência, algo real. Nós não podemos apenas saber coisas sobre Deus, nós temos que conhecer a Deus. Nós não podemos apenas ter informações sobre Jesus. Tem pessoas que conhecem a teologia de Jesus de ponta a ponta, sabe tudo direitinho, o grego, o hebraico, o aramaico, sabe outras coisas também. Mas será que essa pessoa conhece Jesus, anda com Ele, se relaciona com Ele? Eu quero convidar você a chegar mais perto para estudar mais a Bíblia, para orar mais, para buscar mais a Deus, para conhecer Jesus, não apenas de ouvir falar, mas através de uma experiência, de um relacionamento seu com Ele. É isso que Deus espera de você e de mim. Você quer isso? Você quer conhecer mais a Jesus? Quer conhecer a Deus? Quer se entregar a Ele? Quer andar com Ele? Quer ser transformado por Ele? Quer sentir o que Pedro sentiu? Quer ir para o céu? Sim, eu quero. Se você quer, levante a mão e diga: eu quero, eu aceito, eu preciso. Muito bem, eu vou orar por você e você ora por mim, tá bom? E uma coisa, se você já frequenta a igreja, meus parabéns, continue frequentando. Mas se você não frequenta ainda, você é meu convidado, minha convidada para ir a uma igreja adventista do 7º dia. Frequente a igreja, seja membro da igreja, prepare-se, porque Jesus vai voltar. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoa essa pessoa que ora comigo. A transfiguração aponta para a sua segunda vinda. E sabemos que Jesus em breve voltará. Abençoa, Senhor, para que nós estejamos preparados para esse grande dia, porque queremos ir para os céus contigo. Dá-nos a tua graça, o teu santo e bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica firme na fé. Gostou do vídeo? Então, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva, faz favor, se inscreva. E quando você se inscreve, você recebe uma notificação quando o vídeo é colocado no ar. Tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o vídeo e manda esse vídeo para quem você quiser. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.